Olá, mozões, meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Nada Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. O episódio de hoje, mozões, vai ser um pouco diferente, porque o Clichê Talks está completando 1 ano de vida. E que caminhada, né? Os convidados foram icônicos, os momentos foram muito especiais e eu recebo um incentivo de todos os lados que eu jamais imaginava. Agora, vamos para a dinâmica do episódio de hoje. Como a host de vocês nunca gosta de fazer nada basiquinho, a gente teve uma ideia mirabolante da Note entrevistar a Viti. Ou da Viti entrevistar a Note. Enfim, eu vou entrevistar a mim mesma com um roteiro surpresa feito pela nossa equipe para relembrar os momentos icônicos do podcast, falar de tópicos nunca ditos antes e responder as perguntas que vocês mandaram na caixinha. Bora? Viti, seja muito bem-vinda ao seu podcast. Oiê! Ai, gente, eu tô nervosa de estar aqui. Nervosa de estar sendo entrevistada por você, gatona. Doida. Desculpa, gente, eu tenho liberdade poética nesse. Você tem, amiga, você tem. Primeiro, muito obrigada pelo elogio do look, ele realmente tá um bafo. Eu quero que você me conte como você tá se sentindo depois de 1 ano do podcast. Então, Note, é engraçado, porque eu nunca tinha imaginado fazer um podcast. A ideia, ela começou como um IGTV e já tinha uns 3 episódios gravados, mais ou menos, gravado, tipo, no celular, assim. Esse daqui, amor, nem nos meus sonhos mais wildest dreams how... Taylor. Eu nunca poderia imaginar que isso poderia acontecer, porque eu acho que eu comecei nesse mundo do podcast porque era o formato que fazia mais sentido. Eu queria que tivesse a opção de áudio e vídeo, que é, obviamente, uma coisa que eu gosto muito. Mas eu acho que 1 ano depois eu tô muito feliz que eu escolhi esse caminho, eu tô muito feliz que esse projeto está sendo realizado. Eu acho que, enfim, com a qualidade que ele tá tomando, com os convidados que a gente tá conseguindo, é muito surreal pra mim, mas, assim, pensar que a gente ainda tá no primeiro ano, o que vai vir nos próximos me deixa muito animada e muito... aquele friozinho na barriga, sabe? Eu também tô muito animada. E agora eu queria trazer um pouquinho pro passado. Então, falando da Vitória de 3 anos atrás, a gente sempre foi muito comunicativa e eu queria saber se você acreditava que a gente teria a autoconfiança para começar o nosso próprio podcast. Você sempre soube que você ia trabalhar com comunicação? Então, eu acho que a gente tem algumas perguntas aí dentro de uma. Tô bem feliz, mas se eu desviar um pouquinho, você me fala. Eu acho que 3 anos atrás eu estava um alface com alga morna. Assim, uma coisa mochinha, feia, reage. Porque eu tinha acabado de voltar da faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, eu nem imaginava, assim, em trabalhar com o Instagram, quem dirá com comunicação, quem dirá entrevistando pessoas, assim. Eu acho que isso realmente foi uma construção muito dia a dia, ano por ano. Eu sempre gostei de falar, que nem vocês viram no podcast da semana passada com a minha mãe. Ela sempre falou que tinha esse lado mesmo. Meus pais sempre falaram, você tem que ser atriz, suas caras e bocas. Só que como isso era sempre muito visto em um ambiente entre amigos, um ambiente familiar, eu não trazia tanto, assim, isso para as redes sociais, eu acho. Posso estar errada, talvez as minhas seguidoras discordem, porque às vezes eu era engraçadinha já. Mas, enfim, eu acho que em relação, quando a gente pensa em autoconfiança, isso eu acho que é uma coisa que você só adquire quando você vai passando o dia a dia, quando você vai conseguindo essas pequenas conquistas, subindo esses pequenos degraus, que eu acho que são esses tijolinhos que vão fazer você conseguir ir alcançando coisas maiores, que é o jeito que eu vejo o podcast, por exemplo. E eu acho que, assim, também, tipo, o primeiro episódio, gente... Eu sentei aqui, eu tava tipo, vou embora, o que eu tô fazendo aqui? Por quê? Deus, quem me convenceu que eu... Enfim. Mas isso aí, deu pra entender? Não, deu pra entender 100% e eu queria entrar agora um pouquinho, puxando esse gancho, da nossa trajetória de Nova York, que é um dos assuntos mais comentados por aqui, e eu queria saber como que você acha que isso te influenciou pra esse lado mais apresentadora? Você acha que essa curiosidade pelo mundo, pelas pessoas, ela te deu um empurrãozinho pra você estar sentada no lugar que você tá hoje? Ou que eu tô sentada hoje? É muito engraçado porque eu nem sei se as minhas amigas de Nova York sabem disso, mas uma das principais razões do porquê eu quis começar o Clichê Talks foi por causa delas. Eu tinha amigas que eram mais velhas que eu, na época que eu estava na faculdade, conheci meninas incríveis.
Uma trabalhava na Bloomingdale's, a outra trabalhava na Ambev, a outra trabalhava na Pepsi, a outra trabalhava na Barneys, que são lugares que, assim, principalmente em Nova York, por ser um mercado internacional, é muito chocante, assim, é muito impressionante você ter pessoas ao seu redor com esse conhecimento e ocupando esses lugares. Eu sabia que isso vinha de um lado muito privilegiado meu, de poder ter acesso a essas pessoas e a esse conhecimento. Então, quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, era para elas que eu ligava, eu mandava o CV para elas, eu mandava perguntas. E quando eu fui para Nova York em 2021, eu tava já com a minha câmera, comprei um microfonezinho e comprei um tripé para gravar os episódios do Clichê Talks que iam ser pro IGTV. Então, sem dúvida, Nova York me abriu um olhar para possibilidades, para sonhos, para cargos que eu não fazia ideia que existiam dentro do mercado. E foi por conta disso que eu quis trazer essas informações para as Notters e para os nossos seguidores. E acho que a gente está conseguindo. Não, a gente está super conseguindo e eu acho muito incrível que você tá fazendo isso, porque você, querendo ou não, vem de um lugar muito nichado no Instagram. Então eu queria entender por que você decidiu quebrar isso e começar um podcast. Será que foi o nosso lado aquariano querendo ser diferentona? Ou você acha que só o Clichê Talks, aliás, desculpa, ou você acha que só o Nó da Clichê estava te limitando de alguma forma? Como eu tava falando, eu sempre fui muito expressiva. E o Instagram, junto com o TikTok até, são coisas muito... Eu acho que tem muito espaço para você ser expressivo, só que eu gosto de conversas fundas, que nem citando a nossa querida Marcela Ceribelli, eu gosto de mergulhos profundos. Então, assim, quando alguém vai dar um tutorial de maquiagem, de gatinho... Não adianta você virar e passar pra mim, aí você vira a cara, aí você esfuma, aí você... Eu preciso entender qual é o ângulo desse pincel, eu preciso entender qual é a cor exata de sombra que você tá... Não me mostra uma sombra marrom, qual que é? Então, assim, acho que por conta dessas coisas, eu sempre gostei, eu sempre me expressei melhor, sou um pouco mais prolixa, então eu gosto disso e eu acho que eu tava me sentindo limitada no Instagram e no TikTok mais porque eu não tava muito solitária, sabe? Eu acho que é tudo muito com a minha imagem, com a minha roupa, com a minha beleza, o que eu entendo, mas eu tinha dificuldade de trazer o meu conteúdo, o que eu penso, o que eu estudei, o que o outro pensa sobre isso. Então eu acho que teve esse lado aquariano, mas acho que o lado aquariano veio mais, não tanto de fazer algo diferente, veio mais de estar se sentindo um pouco sufocada, de não conseguir me explorar e trazer informação e enfim, até, de certa forma, inspirar / ajudar algumas pessoas que vinham para mim com muitas dúvidas de emprego, dúvidas de carreira, dúvidas de faculdade. Então, eu achei que o Clichê Talks foi um ótimo espaço para talvez suprir um pouco isso. Foi 100%. Eu acho que era uma fase que realmente a gente estava se sentindo meio, né, não sabendo para onde correr. E eu acho que a gente correu para o caminho certo. A gente sempre escuta de forma positiva sobre a curadoria que é feita dos nossos convidados. Então, a lista de entrevistados é sempre diversa e, de uma certa forma, muito fresh. Como que é a seleção desses convidados? Qual que é o seu critério? Gente, olhando para vocês, se tem uma coisa que eu tenho orgulho é a nossa seleção de convidados, assim, eu acho que ela não deixa a desejar, eu acho que, assim, depois desse episódio ainda vai vir muita gente legal, muita gente icônica, incrível, interessante, e isso foi uma coisa que eu falei pra minha equipe desde o começo, assim, eu nunca quis pegar pessoas por conta de número, e isso se dá também à pergunta que você fez anteriormente, né, de eu ser um perfil muito nichado, mas esse nicho, ele nunca me limitou, e eu acho que por ter esse meu lado muito curioso de conhecer pessoas novas, de querer saber como que... mas esse fotógrafo, como é que ele tira essa foto? Como é que vem a inspiração? Então, assim, eu acho que os nossos convidados, eles sempre vêm para suprir alguma demanda que a gente sente de informação do mercado, que a gente sente de curiosidade dos nossos espectadores e ouvintes. E, realmente, pessoas que eu sei que eu não preciso ficar preocupada em fazer perguntas mais complexas, me preocupar, será que vai dar conversa, será que não vai dar, porque são pessoas muito completas. Então, eu acho que esse é a nossa principal fonte de interesse quando a gente chama um convidado. É dele ser muito completo, muito
interessante e, obviamente, nada clichê. Oh, isso foi muito fofinho. Tá, vou puxar mais um gancho dos convidados. Eu quero que você conte pra gente como foi a gravação do primeiro episódio. Como é que tava a nossa cabeça, como é que tava o feeling, esse nervosismo. Foi babado, né? Eu bebi bastante. Brincadeira, gente, um pouco. Menos do que bastante, mas mais que um pouco. Gente, esse primeiro dia foi uma loucura, assim, a razão do porquê... E quando eu fui começar o podcast, todo mundo tava tipo, vamos tentar chamar um nome gigante, sei lá o quê, começar com o pé na porta. E a Júlia, hoje em dia, né, imagina, ela tem várias frentes, ela é maravilhosa, a Júlia sempre foi incrível, mas mais do que isso, além de eu saber e ter a certeza que ela ia trazer informação, que ela é uma pessoa muito interessante, que ela é alguém muito completa, eu também queria uma amiga comigo. Então eu acho que isso me acalmou, né, a Júlia também foi uma pessoa que sempre me incentivou muito a começar o projeto, então eu acho que... A Júlia sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a começar o projeto, então eu acho que... isso me acalmou, só que depois disso, depois do primeiro amor, iam vir outros. E aí, eu acho que quando eu sentei nessa cadeira que você tá sentada agora, me veio um frio na barriga. Quando eu fui, eu não lembro quantas vezes a gente refez a intro. Eu acho que foram algumas, assim, porque eu tava... Ai, começou, não sei, gente, começou a me dar um frio na barriga, mas eu acho que deu tudo certo. Eu acho que eu fiquei, na verdade, mais nervosa, talvez, para outros convidados depois, porque a gente não tinha lançado o podcast ainda, né? Então foi muito na base do: oi, eu vou lançar um podcast, você confia em mim o suficiente para gravar um projeto que você nem sabe como é que vai ser, porque a gente não lançou ainda. Então eu acho que tinha um pouco dessa pressão, mas foi um dia de muito nervosismo, mas também foi um dia muito gostoso, assim. A gente passou na padaria antes pra comprar lanchinho, a gente fez vlog, a gente sentou e conversou, então, memórias muito boas. Memórias maravilhosas e, gente, agora vai ficar perfeito, porque vai entrar onde eu quero saber. Qual que foi o seu episódio favorito de gravar e qual foi o que mais te impactou de forma positiva? Eu acho que o que me impactou de uma forma mais positiva foi o do Marco Gurgel. Vocês sabem que eu tenho muito carinho por esse episódio. Por quê? Eu acho que todos os episódios são maravilhosos, todos os convidados são impecáveis, assim, não tem a ver com isso. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei... que eu consegui me permitir, de fato, entrar dentro da conversa, ao invés de ficar o tempo inteiro pensando no que eu tinha que falar, como eu tinha que estar com a postura. Assim, eu acho que a gente teve um clique tão interessante ali que realmente virou um bate-papo. É um dos episódios mais longos que a gente tem do canal e também é um dos mais vistos. Então, assim, eu saí de lá muito inspirada, eu saí de lá muito surpreendida com a personalidade do Marco e com as ideias dele de ética de trabalho, que eu compartilho muito. Então, porque todo final de episódio, gente, a gente tem um feeling, né? Ou é um feeling que o episódio ficou muito inspirador, um feeling que o episódio ficou muito engraçado, um feeling que o episódio, tipo assim, rodou, foi muito informativo. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu tava mais relaxada pra sentir, tipo, nossa, esse episódio ficou foda. Mas não só pelo Marco, mas também por como eu tava tranquila fazendo aquela gravação. E o meu favorito, gente, esquece. Ou é esse, né? Porque, duas vitórias, o que mais você quer na vida? Ou o com a Lulu. Óbvio, minha mãe, gente, não dá. Foi muito especial aquele episódio. Agora eu quero saber o que você não mostra. Qual que foi o nosso maior perrengue dentro de uma gravação? Gente, o maior perrengue... Não, você sabe, né, Vitória? Qual foi o maior perrengue que a gente já sofreu? Tiveram alguns, mas o que tá na cabeça agora é o que a gente falou agora antes de começar a gravação. Mozões, no primeiro semestre de 2022, o mundo voltou, evento, job, etc., junto com um podcast. E aí, eu me desliguei um dia. Falei, tô cansada, vou naná. Gente, dá 10 horas da manhã, minha mãe escancarando a minha porta, falando: o Gustavo tá me ligando, o produtor do podcast. O Gustavo tá me ligando, cadê você? Tem podcast agora? E eu olhei meu celular, gente, eu comecei a tremer desesperadamente, porque, tipo, tinha podcast, a convidada estava a caminho, eu estava remelenta de pijama, assim, a Deus dará. Peguei minha necessitazinha de maquiagem, entrei no carro e falei, bora. Fora outros perrengues, assim, a gente ficar alagado na rua, porque São Paulo também não tá tão fácil. Então, assim, tô alagada, o que eu faço agora?
Às vezes, enfim, convidado vira e mexe, tem uma agenda meio louca, desmarca em cima, e a gente tem que gravar um episódio de um dia pro outro. Você sabe, né, Viti? Várias coisas intensas. Eu sinto que é nítido a diferença que a gente teve apresentando o primeiro episódio e agora no 33º. 33º? Quarto? 34? 34. Quais foram as skills que você mais teve que desenvolver ao longo das gravações e o que foi mais desafiador, na nossa opinião? Eu acho... Primeiro, obrigada. É um trabalho em conjunto aqui. Eu acho que a skill que eu tive que desenvolver mais foi que... Eu acho que primeiro eu precisava permitir que o podcast fosse o que ele tinha que ser. Eu acho que no começo eu tentava controlar muito através de perguntas, entonações, assim, pra tentar, tipo, seria muito legal se falasse dessa forma, seria muito legal. Mas justamente pelos nossos convidados não necessariamente serem pessoas que estão se expondo diariamente no Instagram, que estão dando entrevista, que estão fazendo vídeo, nem sempre ele vai ter tanta facilidade, assim, na fala, nem sempre ele vai ter tanta facilidade na comunicação. Então, eu acho que é você entender a personalidade da pessoa, tirar o melhor daquilo e amar e aceitar, tipo, cada episódio do jeito que ele é. Ao invés de todo episódio, mas tem que ter uma frase de efeito, tem que ter um punchline, tem que ter... Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me acalmou em relação ao primeiro episódio pra cá. E também, não sei, acho que o mais difícil no começo pra mim era entender a hora de entrar dentro da conversa, porque às vezes tem pessoas que acabam embalando bastante em algum assunto específico e aí você acaba querendo ir para outro. Então acho que isso é uma skill que eu tô tentando desenvolver, mas eu acho que tudo no seu tempo. Fico feliz que eu acho que já, com certeza, já tá bem melhor do que o primeiro, gente, babado. E, enfim, tentar sempre melhorando. You're doing amazing, sweetie. A gente sabe que grande parte das pessoas não tem ideia do trabalho que dá estruturar um podcast desse. Principalmente... isso daqui é perfeição, amor, você sabe. Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Como que é o planejamento para cada convidado, o roteiro, etc. Gente, eu vou deixar os agradecimentos pro final, mas assim, não seria possível sem esses babadeiros aqui ao meu redor. Não seria possível sem... de fato, assim, porque a gente, você sabe, Viti, a gente trocou muito a infraestrutura do podcast da primeira temporada para a segunda. A gente já tinha um estúdio maravilhoso, a gente já tinha convidados maras, mas assim, questão de edição, questão de ter hoje em dia um Instagram próprio pro podcast, um TikTok próprio, um canal do YouTube que tem que pensar no banner, tem que pensar na foto, designer. Nossa, gente, juro, eu não... tô exagerando e você sabe quando eu falo que é impossível você fazer um negócio desse sozinha. Assim, é impossível. Eu tenho muita sorte de ter as melhores pessoas do mundo ao meu redor, porque senão, amor, não seria Clichê Talk, seria a tristeza do barranco. Não sei de onde eu tirei isso, mas ia ser isso. Tô errada abaixo? Não é babado? É babado, amor. É uma loucura. Nossa senhora. Eu respondi a pergunta, era... Tá bom? Respondeu. Ai, pifada, gente. Tá, ainda falando dessa questão de ter uma estrutura, você sente que o Clichê Talks foi uma virada de chave para a compreensão que você tinha da sua empresa? Porque, bem ou mal, ela existe desde o momento que você decidiu seguir a carreira de influenciadora com o Nó da Clichê. Mas como que o Clichê Talks te impactou nisso? Eu acho que o Clichê Talks, ele me ajudou de diversas formas. Primeiro, ele me completou, no sentido de eu sentia que eu estava fazendo algo que não fosse só trabalhar com a minha imagem, então isso eu acho que já foi muito positivo. Ele me ajudou a me posicionar de uma maneira diferente no mercado, porque a gente não só está chamando pessoas muito incríveis, mas a gente também está fazendo perguntas diferenciadas. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas estavam sentindo falta e talvez tenha sido um gap ali que a gente conseguiu entrar. E eu acho que ele me mostrou como eu posso expandir para diversas áreas que eu nunca imaginei fazer, sabe? Eu acho que quando você pensa na palavra influenciadora, que era a caixinha que eu me colocava,
você pensa em rede social, mas você pensa assim, então foto pro Instagram, vídeo engraçadinho pro TikTok, tutorial no YouTube. E, na verdade, não. Se eu quiser fazer um documentário fashion amanhã, eu posso. Olha que loucura. Não é loucura isso, gente. Se eu quiser criar um reality show, eu posso. Se eu quiser começar a vender camiseta escrito Note, eu posso. Não que vão comprar, mas eu posso, entendeu? Então, eu acho que entender a expansão desse mercado com o Nó da Clichê como uma marca, eu acho que me fez ter mais noção dessa questão de lado, talvez, mais empresarial. E agora a gente vai estar com o nosso escritório, né, Vitória? Que tá bem bonitinho, Vai ser tudo. Entrando agora no Nó da Clichê, eu queria saber qual foi o maior impacto que você sentiu que o Clichê Talks teve na sua carreira como influenciadora. Porque a gente sabe que mudou bastante, né? Sim, em termos de posicionamento, com certeza, assim, falando de carreira, mas, amor, é impagável quando eu digo em termos de completude. Mesmo, assim, tipo, é um projeto que me deu tesão. Tipo, bora, sabe? Vamos, Vitória, que o mundo é teu. Love you. Gente, que sucinta, que rápida. Love you. Sobre o mercado de trabalho, eu queria saber se você notou uma diferença grande desse approach e posicionamento deles em relação a você depois do podcast. Eu acho que sim, mas eu acho que também, talvez... Eu acho que o mercado, na verdade, é composto por pessoas, né? E eu acho que dentro dessas agências, dentro das marcas, eu sinto que eles se sentem não só mais próximos a mim, de alguma forma, mas eu acho que eles gostam tanto do conteúdo que, de fato, assim, gente, tem pessoas de todos os mercados, todas as marcas que vocês podem imaginar que a primeira coisa que eles me falam é, tipo, como que tá indo o podcast? Eu assisti esse último episódio, tava muito incrível. Nossa, foi muito bom ouvir isso de tal pessoa, descobri esse profissional que eu não sabia que existia antes por conta do podcast. Obrigada. Então, eu acho que, com certeza, é sempre muito positivo, tanto para mim quanto para os nossos convidados. Assim, a gente recebe sempre um feedback muito positivo de todos eles, falando como eles também conseguiram um posicionamento diferente por conta do podcast, né? Porque, querendo ou não, você tá expondo a sua história, os seus desafios, enfim, que aconteceu até você chegar nesse momento. E eu acho que me abriu muitas portas, né? Então, agora com a Glamour, por exemplo, para quem não sabe, eu sou colunista da Glamour. A gente tem um quadro toda sexta-feira e é realmente, assim, muito focado na comunicação. Não é focado no look, não é focado na roupa. Sei lá, eu invento coisa pra fazer, às vezes é café, às vezes é maquiagem, mas é muito focado no conteúdo. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu quero ser pensada pela minha cabeça. E, obviamente, além dos meus looks, às vezes icônicos, às vezes não tanto, mas tudo bem, eu gosto da cabecinha. Eu queria entender uma coisa. Nas trajetórias que a gente traz, a gente fala de profissionais multidisciplinares na comunicação. Você, bem ou mal, se tornou essa pessoa quando a gente se tornou apresentadora de um novo canal de conteúdo criado por nós. Você tem a expectativa de continuar explorando cada vez mais esse seu lado? Gente, eu acho que tem uma coisa muito divertida quando você percebe que você pode fazer qualquer coisa. Então, assim, agora eu já quero fazer uma outra coisa que eu nem contei pra você. Não, mentira, você, Vitória, sabe, mas vocês aqui não, e nem vocês, mas talvez daqui a pouco. Então é muito interessante quando você percebe que tudo é uma possibilidade. Tipo assim, se eu quiser criar uma marca de sapato amanhã, eu posso. Então, assim, não só... Eu, sim, tenho muita vontade de continuar explorando esse lado de comunicação, porque eu acho que é uma paixão gigantesca. Inclusive, saia justa. Quando você quiser, eu arranjo um espaço na minha agenda pra vocês. Tá tudo bem. Não precisa ficar preocupada. Então, sem dúvida nenhuma, talvez até fazer umas aulinhas de teatro. Não sei, gente, não sei. Eu tô aqui borbulhando, mas eu tô muito animada. Não sei pra o quê, mas eu tô. Então, eu acho que isso é um bom sinal quando a gente tá no caminho certo. Você tá animada e você não sabe ainda por quê.
Na verdade, eu vou, né, que nem sempre, essa não é a última pergunta. O que a Vit, de 1 ano de projeto, falaria pra Vit do primeiro episódio? Gente, aí você me pegou. Eu quero um lencinho, por favor. Licença. Team. Excuse me. Vitória, eu tô muito orgulhosa da gente. Mozões, relaxem que ainda não acabou. Agora, eu e a Vit, a gente vai fazer uma rodada da pergunta dos seguidores que eles mandaram na caixinha. E vamos responder? Vit, vamos, mas eu tenho 2 condições. 1, você vai ter que responder comigo. E 2, eu estou morrendo de fome e eu tô com desejo de almanara. Então, vamos pedir? Vamos, óbvio. Tá, eu vou lá fazer isso agora, eu já volto. Mozões, enquanto a Vitória não volta, eu vou entreter vocês, mas eu também vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativar o sininho. Isso ajuda muito a gente. Gente, mas já... Graças a Deus. Tava com muita fome. Vit, eu só vou contar rapidinho a nossa história com o Almanara, quando a gente foi fazer as fotos da 2ª temporada, aquelas babadeiras com o microfone e tal. O estúdio do fotógrafo era no centro. E aí, depois disso, né, a gente foi no Almanara do Centro pra comer, porque é literalmente a coisa mais deliciosa do mundo. É uma experiência. E Maria Helena Pessoa também recomenda. Não, você vai começar porque eu vou comer, gente. Tá bom, relaxa, tá bom. Mozões, então agora a gente vai começar a responder as perguntas das caixinhas dos nossos seguidores, enquanto a gata come. Primeira na tela. Fofoca de um convidado. Fofoca de um convidado. Gente, a gente teve algumas fofocas ao longo do nosso podcast. A fofoca que eu vou escolher é de um convidado que eu não vou dar nomes, eu amo todo mundo que tá aqui, e não foi por maldade, mas teve um dia que eu estava dentro do Uber, pronta, arrumada, vindo pro estúdio, eu passar pra pegar o Gustavo e vim aqui pro estúdio. E aí eu recebi uma mensagem do convidado falando que ele tinha trocado as datas e que, na verdade, ele estava no interior. Aí tinha marcado, tipo, uma terça-feira, ele achou que era na próxima terça. Então, essa foi babado. Tá, você agora. Qual foi o look que você mais amou usar? Eu tenho alguns em mente, mas eu quero saber se é o mesmo. Sabe aquelas lives estranhas do TikTok que as pessoas estão comendo às 3 da manhã e você não sabe por que aparece pra você, mas aparece? Tô me sentindo nisso. O look que eu mais amei usar, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi aquele nosso com a Vic Seridono, que eu tava uma princesinha. Foi muito fofo, foi muito fofo. Mas também eu amo quando eu uso alguma coisa do convidado. Então, no episódio com o Eduardo Caes, eu usei a Choker, no episódio com a Iron, um look da Missy, até do Marco Gurgel, que foi com o Rory da Mood Hood. Eu acho que esse foi meu look favorito. Mood Hood, eu falei? Hood Mood. Até o do Marco, que foi um moletom da Hood Mood, eu amei. Mas acho que o da Vic Seridono eu tava me sentindo uma princesa. Que convidado você quer trazer que ainda não deu tempo nesse 1 ano de podcast? Eu acho que uma convidada que eu quero muito trazer é a Sasha, porque a gente teve uma troca muito incrível em Nova York, a gente estudou juntas na Parsons, fizemos aula juntas, projetos, e eu acho que ela tá entrando para um meio da moda muito incrível. E eu queria muito conversar com ela sobre esse lado mais profissional e mais próximo da moda mesmo, que eu acho que ela tem muito, muito para contar pra gente. Tô te esperando, amiga. Você agora, amiga, o conselho de algum convidado que ficou marcado na sua cabeça. O conselho que mais ficou na minha cabeça ironicamente, é da pessoa mais nova que já veio pra esse podcast, né, Vit? A Lele, ela falou uma coisa que foi muito linda, que é: sem coragem a gente não chega em lugar nenhum, nem na moda e nem na vida. Então, escutar isso de alguém tão novo e que foi tão disruptiva no mundo da moda, eu acho que foi muito importante e ficou bastante comigo. Próxima. Qual convidado você ficou mais nervosa antes de entrevistar? Gente, essa não é segredo pra ninguém. Foi a galera da L Brasil. Sem dúvida nenhuma, eu acho que eles são pessoas que eu admirava muito, tipo, desde pequena. Então, ter eles aqui foi surreal. Foi, acho que, uma virada de chave pro podcast mesmo, assim. Foi... Nossa, eu fiquei com dor de barriga. Esse eu pensei em tomar uma cachaça antes. Essa é boa. Vitória, você já bebeu antes de fazer um app? Como eu tinha contado na entrevista, sim. No primeiro episódio,
Eu bebi vinho branco, dei um shotzinho de cachaça antes. E minha mãe me apoiou, como a gente também sabe. Mas eu acho que, ao invés de me deixar mais tranquila, me deixou burra, porque vinho te deixa burro, e me deixou mais... eu não sei, eu fiquei sonolenta, era noite, não foi uma experiência boa. Depois disso, nunca mais, assim. Eu achei que naquele momento fez sentido, porque era o primeiro episódio, mas depois disso eu falei, Vitória, você vai ter que se virar com o que Deus te deu, com a terapia que você faz há 10 anos. Segura nela e vai. Tamo junto, amiga. Próximo. Já teve algum perrengue no podcast que vale a história? Teve. Você se lembra quando a gente foi gravar com a Elisa? A gente tava assim, tudo certinho, tudo bonitinho, o roteiro tava impecável. Começamos a gravar. 40 minutos depois, o baixo vira e fala, gente, deu problema com o áudio. Aí eu falei, não pode ter dado. Aí ele, não, mas deu sim. Aí eu falei, você checou? Aí ele 5 vezes. Aí eu falei, tá bom. Amiga, graças a Deus que era uma amiga. Elisa, obrigada, inclusive, por ter sido tão parceira. Mas esse foi um dia que a gente ficou nervoso. Depois deu tudo certo, tipo, as duas já estavam mais soltas. Mas esse foi um perrengue, amor, que ficou assim, guardado pra memória. Já teve piriri, enjoo, alguma coisa que teve que segurar em algum episódio? Nossa, gente, pior que assim, piriri não, mas aconteceu alguma coisa no dia do episódio do Caio que, tipo, eu estava muito enjoada ao longo do episódio inteiro e eu tinha que ficar respirando fundo. Eu acho que nem dá pra perceber, espero, mas assim, eu tinha que ficar respirando fundo e me controlando um pouco porque eu quase parei a gravação umas 4 ou 5 vezes, juro por Deus. Mas como a gente já tinha desmarcado antes, não tinha tempo, amor, pra gravar outro. Então, foi tenso. E isso é tenso. Até porque a agenda das pessoas é muito complicada. Então, assim, amor, se eu conseguir aquele espaçozinho, só vai conseguir aquele espaçozinho dali 3, 4 semanas de novo. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, sem dúvida nenhuma. A agenda nossa, do estúdio e dos convidados. Sem dúvida. Tava de ressaca em algum episódio? Gente, não. Mas é bem capaz que daqui pra frente, em alguns episódios, vocês me vejam de ressaca. Porque não tá fácil. Não tá fácil. Vamos. Essa é a última pergunta. Qual foi o look mais desconfortável? O look mais desconfortável não é que ele é desconfortável, mas na hora foi desconfortável por quê? Quando a gente vai começar a gravar o episódio, o ar desliga. É um ar potente, é um ar gelado, mas desliga. E no episódio do Dudu Bertolini, eu tava com aquele casaco gigantesco, fechado com a gola, amor, até aqui, ó. Ainda bem que eu não tinha franja na época, e ainda bem que eu prendi num rabo, porque, assim, se você chegar bem perto, tem umas gotinhas aqui de suor. Então eu passei calor dentro daquele look. Aquele foi babado. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Queria agradecer a Vitória por estar aqui com a gente. É sempre um prazer. Obrigada, Chuchu, por ter vindo. Viti, o prazer foi todo meu. Te amo. Obrigada por me receber. Obrigada a você por estar aqui. E, mozões, antes de encerrar esse episódio, aqui vai uma das dicas mais preciosas que ninguém precisou me contar, porque eu tive a sorte de descobrir sozinha. Dentro dessa caminhada profissional, não tem nada mais especial do que ter pessoas que acreditam em você, sonham com você e apostam em você. Então, eu queria dedicar esse episódio à minha equipe, que faz tudo isso acontecer, que vocês estão vendo. Eu queria agradecer primeiramente a Gema Network, que estava comigo desde a primeira visita ao estúdio. Eu queria agradecer especialmente ao Gustavo, porque eu vou falar isso agora olhando para ele. Era para você estar lá. Não, mas é que agora, meu, não olha pra ela. Gu, eu falo isso para todo mundo que eu conheço. Você é um dos melhores profissionais que eu já trabalhei. Você me motiva, você me inspira, você faz acontecer, mas o que eu sou mais grata é que você sempre segura a minha mão. Você resolve todos os problemas antes deles acontecerem ou antes deles existirem. Você é alguém que eu sempre busquei e não imaginava que existia. E me deixa imensamente feliz em saber que você adotou o Christian Talks como seu filho postiço, porque ele está crescendo de maneira impecável. Eu quero agradecer a minha assessoria, a MES, por entender que o podcast poderia entrar no meio da nossa rotina de trabalho, mas que valia a pena arriscar.
Eu queria agradecer também a Júlia, empresária e amiga que eu admiro dos pés à cabeça por ter sido nossa primeira convidada e por ter me motivado desde a primeira mensagem que eu mandei contando do projeto. Eu quero agradecer ao Baixo, que nos recebeu no estúdio e faz dele a nossa segunda casa. Não tem um convidado que não entra aqui e fica em choque com a qualidade desse lugar. Obrigada por entender que a gente é um projeto independente e que às vezes as coisas levam tempo para decolar, mas você nunca duvidou dessa nossa capacidade. Quero agradecer a minha assistente Maria Alice por estar sempre pronta e disposta a me ajudar com cada detalhe que estava faltando. Tem sido essencial a sua presença aqui. Eu quero agradecer também os nossos convidados por arranjarem um espaço na agenda movimentada de vocês e confiarem na gente para compartilhar suas histórias com o mundo, inspirando pessoas que vocês nem imaginam. E por último, mas com certeza não menos importante, eu quero agradecer a vocês, mozões, por amarem o Clichê Talks tanto quanto a gente, por se emocionarem com a gente em cada conquista e por confiarem em mim e nos nossos convidados a entrar na vida de vocês e, hopefully, fazer a diferença. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. A gente se vê semana que vem. E esse é só o começo.